Tipologias textuais. Há 5 tipologias textuais relacionadas diretamente à forma de apresentação de um texto, bem como à sua intencionalidade e às suas estruturas linguísticas. Trabalharemos neste vídeo a tipologia dissertativa, texto dissertativo, dissertação. Aludindo à temporalidade, notabiliza-se o texto dissertativo pela ausência de tempo. E por que o texto dissertativo se notabiliza pela ausência de tempo? Ora, porque o texto dissertativo trabalha com tema, com determinado assunto. Não é uma narração, nem é uma descrição. Isso tem que ver com o universo e mundo concreto, onde há a ocorrência do tempo. Narração e descrição estão no plano do mundo e do universo concreto, que tem que ver com o tempo da realidade, a realidade temporal. A dissertação está para o universo abstrato, porque trata-se de conceito, assunto. Portanto, a dissertação consta do contexto abstrato, plano conceitual. Todo texto dissertativo tem tema. Texto dissertativo e dissertação quer discutir um assunto, um tema, expondo-se o que se sabe ou defendendo uma tese. É interessante que este fragmento aqui traz os 2 tipos de dissertação. Expondo-se o que se sabe é a exposição, dissertação expositiva, ou defendendo uma tese, dissertação argumentativa, texto de opinião. Vamos lá. Um exemplo de texto dissertativo. Percebam que de cara já lemos sobre o assunto, o tema. O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se amplamente disseminado nos países economicamente mais desenvolvidos. Essa é a forma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da população. Percebemos então que se trata de um texto dissertativo expositivo. Expõe o que se sabe. É um assunto, por exemplo, da área da ciência da sociologia. Exposição de um tema. Texto dissertativo. Já que falamos sobre os 2 tipos de textos dissertativos, vamos às observações. Quanto aos textos dissertativos, podemos observar as dissertações expositivas, que tem por finalidade expor fatos, e as dissertações argumentativas, que defendem tese. Antes de lermos os exemplos, vamos ao material da professora Flávia Rita.
ela traz a tipologia expositiva, que vemos no outro material da professora Adriana Figueiredo, que a exposição é uma dissertação. Então, para as nossas finalidades, conjugaremos em síntese os dois materiais. Dissertação, tipologia expositiva. A exposição sintética ocorre pelo processo da composição. Aparece um sujeito, um predicado no presente e um complemento com um grupo nominal. Trata-se de um enunciado de identificação de fenômenos, base conceitual, universo abstrato, plano dos conceitos. A exposição analítica ocorre pelo processo de decomposição. Também é uma estrutura com um sujeito, um verbo da família do verbo ter, ou verbos como contém, consiste, compreende, e um complemento que estabelece com o sujeito uma relação parte-todo. O texto expositivo, em geral, tem base conceitual. Consta do universo abstrato. Os textos expositivos mais recorrentes são esclarecimentos, pareceres, exposição de conceitos, notas, entre outros. Tipologia argumentativa, dissertativa. É a dissertação argumentativa. Tem-se, em geral, nesse tipo de texto, formas verbais com o verbo ser no presente e um complemento, que no caso é um adjetivo. Trata-se de um enunciado de atribuição de qualidade, estado, juízo de valor do locutor em relação ao tema abordado. O texto de caráter dissertativo tem base opinativa. Os textos dissertativos mais comuns são editoriais, artigos de opinião, ensaios, crônicas argumentativas, entre outros. Dissertação expositiva, dissertação argumentativa. A dissertação expositiva tem por finalidade expor fatos. Exemplo, percebam que é também um tema investigado pela sociologia, pela administração pública, pela economia, pelas ciências sociais. A corrupção pode ser definida, em um sentido social, como uma crença compartilhada, expandida e tolerada de que o uso da função pública é feito para o benefício de si mesmo, da própria família e de amigos, mas não é uma novidade moderna. É a exposição deste fato. Corrupção é uma exposição. Não há aqui a defesa de tese, há apenas a exposição. Dissertação expositiva. Dissertações argumentativas que defendem tese. Exemplo: o amor nada mais é do que o resultado de uma complexa cadeia de reações químicas do cérebro e existe com o intuito único de propagar a nossa espécie. Em outras palavras, amamos porque somos o resultado de um processo evolutivo bem-sucedido. É uma tese. Dissertação argumentativa. É isso.